temos falado sobre a vida, a minha vida, a sua vida nas mãos de Deus. E enquanto você cantava, eu imagino sempre que Deus está aqui. E, na verdade, Deus está aqui. Existem algumas questões que precisam estar sempre sendo reafirmadas para que você tenha essa convicção. E aí, o Espírito Santo colocou 3 coisas para que eu falasse sobre isso agora nessa parte introdutória. Por que eu tenho certeza que Deus está aqui? Porque a igreja é a noiva de Jesus. E se a igreja é a noiva de Jesus, Deus tem a maior alegria, o maior prazer de estar na festa. Porque o que nós fazemos aqui é uma festa. O culto em adoração ao Senhor é uma festa. É diferente de luto. Embora ambas sejam festas, mas têm naturezas e são bem contraditórias. O que fazemos aqui, nós celebramos a ressurreição e a vida. O que nós fazemos aqui, nós fazemos porque Cristo, o autor, o consumador, aquele a quem nos dá a vida, se faz presente em todas as vezes que nós nos reunimos em seu nome, ele garantiu que estaria conosco. A segunda coisa que eu sinto que eu devo falar para você, para Deus estar aqui, é porque você está aqui. Você faz parte, essencialmente, da parte de Deus. Nós carregamos um pouquinho de Deus. A nossa natureza, ela é voltada para Deus. Todo ser humano precisa de Deus. Estando ele distante de Deus, ele procura um caminho. Por isso, todo o homem precisa de um caminho. E o que disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for pelo meu caminho, por meu intermédio. Eu é que vou dar a direção. Então, eu estou aqui porque Deus me dá essa convicção de que durante todos os meus dias eu preciso de uma direção, então eu preciso do caminho. E, queridos, a terceira coisa que eu preciso lembrar vocês que Deus está aqui é que tudo que o Filho, tudo que você pede ao Pai, Ele te atende, todas as coisas. Não há lugar melhor de estarmos do que nas mãos de Deus. E hoje à noite eu quero falar lá no livro de Mateus, capítulo 10, dos versos 32 a 45. Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. Obrigado, amado. Deixa eu só te explicar, porque aí eu já aproveito e faço a propaganda. Eu ganhei essa caneca. Olha que caneca bonita, dos 112 anos. Aí eu pedi para botar o suco aqui, que aproveita, eles ficam vendo, tá bom? Os irmãos têm a oportunidade de adquiri-la e adquirindo, o irmão também vai estar ajudando a sua igreja, tá bom? Então, você comprando a caneca, essa oferta, paga a caneca e você tem uma parte desse recurso que é revertido para a igreja. Então, a gente ajuda no departamento infantil, a gente ajuda na área de missões, a gente consegue ajudar a igreja em outras coisas, tá bom? Ela está apenas R$30. R$20 paga a caneca. R$10 é da igreja. É a oferta que você traz de alguma forma para ajudar a igreja. Você pode adquiri-la com o irmão Leonardo. Tem um cartazinho lá na porta. Eu pedi para o irmão Newton colocar. Tem um telefone. Você pode ajudar a igreja assim. Compra presente para o seu amigo. Natal agora você tem condições de ajudar a igreja dessa forma. E eu particularmente achei muito bonita, utilizando aí a logo dos jovens, que foi um trabalho maravilhoso feito pelos jovens. Foi uma ideia do irmão Leonardo, uma maneira que ele teve para ajudar também a igreja. Não há nenhum lucro da parte do irmão Leonardo, que trabalha com gráfica, ele precisa do trabalho, mas não há nenhum lucro da parte dele, mas direcionada para ajudar realmente a igreja. Vamos fazer a leitura? Marcos 10, 46 em diante, diz assim: E foram para Jericó. Essa é uma passagem emblemática, porque Jesus Cristo não vai muitas vezes em Jericó.
É interessante. Quando Jesus sai de Jericó, juntamente com os seus discípulos e uma multidão, uma numerosa multidão, agora daí para frente, você vai ver um nome chamado Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Essa era a condição do cego. Volta um pouquinho, irmã Cris, desculpa. Ele estava num lugar onde não teria muitas oportunidades para encontrar Jesus. Já tinha na cultura, né, toda uma discriminação. Hoje, se você parar para pensar, ele teria falta de acesso a uma porção de serviços, ônibus, enfim, uma série de questões ligadas à falta de acessibilidade. Além disso, era uma pessoa pobre que vivia pedindo esmolas por conta da falta de condição que ele se encontrava. Ou seja, aquela pessoa não estava só cega, ela estava num estado miserável. Ela se encontrava numa condição em que eu não desejo, e não desejo isso para ninguém. Mas era real aquela condição. Eu estou parado aqui um pouquinho nesse versículo, porque quando você vai lendo o restante da história, você vai percebendo já algumas coisas que podem ser semelhantes à tua vida. A cegueira espiritual, ela promove muito parecido o que estava acontecendo com a vida de Bartimeu. A cegueira espiritual tira do ser humano, como eu afirmei pela manhã, uma das propriedades da luz, tira a intensidade da pessoa com as coisas. Imagine você agora sem a habilidade de olhar e enxergar, de ver. Certamente, você que nasceu vendo já teria dificuldade. Imagine uma pessoa que nunca viu como que é na cabeça dessa pessoa, o mundo como ele é. Mas também imagine uma pessoa que já tenha visto algum dia e ficou cego. O processo inverso. Você agora, por alguma razão, seja ela fisiológica ou um acidente ou qualquer outra razão, motivo este, alheio à tua vontade, você fica cego. Imagine, que transtorno. Então, se você se encontra nesse estado de espírito transtornado, uma das razões pode ser a cegueira. Você sem direção, sem força, sem vontade para fazer as coisas, desanimado, achando que são fatores externos. A gente tem essa habilidade, né? Nós herdamos essa habilidade de Adão, de terceirizar a culpa. Nós sempre contamos histórias, inventamos histórias, somos medíocres. A palavra se adequa exatamente ao estado de miséria do cego, aqui no livro de Mateus. Ele tinha uma vida miserável. Mas há um detalhe aqui, um detalhe que é importante. Estava sentado à beira do caminho. E quem ia passar ali? Quem que estava proposto da parte de Deus a passar naquele lugar? Jesus. Então, ainda que você não tenha sentido nada do que está sendo ensinado aqui, ainda que você não consiga nem perceber, de acordo com a minha orientação, que Deus está aqui porque Ele é o Senhor da igreja, Deus está aqui porque temos essencialmente parte dele conosco, e quando nos reunirmos, quando nos juntamos em nome dele, Ele falou que estaria presente. Se mesmo assim você não entende que Deus está aqui, eu quero lembrar você que você está no caminho, você está no lugar onde Jesus vai passar. Jesus vai passar aqui neste lugar. E se Ele vai passar aqui, Ele pode fazer algo especial por você. Você abriu mão de alguma coisa, certamente, para vir aqui. Eu não gosto muito de falar isso, porque quando eu penso que eu abri mão de alguma coisa para vir num lugar onde Deus está, eu botei Deus em segundo lugar. Não tem nada mais importante do que estar na presença de Deus. Vocês cantaram isso agora há pouco. E eu não acredito que vocês sejam hipócritas.
Vocês cantaram isso. Não há nada mais importante do que estar na tua presença, Senhor. Nós cantamos isso, nós falamos isso para Deus através de uma canção. Então Deus vai passar esta noite neste lugar. Você crê nisso? Então vamos aprender algumas coisas dessas lições, vamos tentar colocar em prática e, segundo a graça e a bondade do Senhor, vamos resolver algumas questões que estão sem luz na nossa vida. Sem luz. Próximo versículo, por favor, versículo 47. E ouvindo que era Jesus, olha que coisa interessante, o Nazareno começou a gritar. Qual foi a primeira manifestação? Gritou, falou. Jesus, filho de Davi, tenha o quê? Esse é o primeiro sentimento de uma pessoa que está em estado de miséria. Ele precisa de quê? Compaixão. Não precisa de acusação. Quem fez você ficar cego foram os seus pecados. Mas você não precisa ficar ouvindo isso. Porque é ele que te faz sofrer. É o pecado que te afastou de Deus. Você precisa agora de quê? De compaixão. Uma certa ocasião alguém disse para mim assim, pastor, o senhor não vai disciplinar o irmão que pecou? Eu falei, o pecado vai ensinar ele. O próprio pecado ensina a pessoa. Porque qual é o salário do pecado? E se nós traduzirmos morte como sofrimento, meu irmão, você vai, de alguma forma, você vai pagar pelo que você está fazendo. Algumas vezes pagam por mais tempo, até que a compaixão chegue, a bondade e a misericórdia do Senhor chegue e o perdão do Senhor entra, porque quando o perdão entra, aquilo acaba. Graças a Deus por isso. Quando o perdão de Jesus chega na vida do cego, você vai perceber que a cegueira do cego acaba. E ele começa a ter prazer, porque você vai perceber no próximo versículo um outro detalhe. O versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda cada vez mais. Olhando para um dos fatores de uma teoria sociológica, ela diz que o homem é produto do meio. Se é produto do meio, tudo que está no meio, em torno, influencia comportamento, gosto, moda e também a religião. O cego, ele estava num lugar onde a cultura dele o impedia de estar perto de Jesus. Mas Jesus ia passar e falou, vou aproveitar. Mas as pessoas que estavam em torno dele eram iguais a ele e não sabiam. Os que estavam ali, que enxergavam, também eram cegos espiritualmente. Porque uma pessoa que já não mais vive um estado de cegueira espiritual, uma pessoa que vive a compaixão, a alma dela é voltada para a alma daqueles que estão perdidos. Ele tem um amor, a paixão pelas almas perdidas vem porque alguém um dia te amou. Então você aprendeu que é este amor que te gera agora vontade de ter vida para você dar vida para outras pessoas. Mas ali, o meio estava separando. Não, você não pode ver Jesus, você é pecador demais, porque eles tinham como noção de que o pecado dele, ou seja, a cegueira dele era a consequência do pecado dele, que Jesus já tinha dito que não, em uma outra passagem. Quantas vezes você tem essa resistência natural de pessoas que convivem com você, cegas espiritualmente e não querem que você veja? O que o mundo espiritual não quer que você veja? Primeiro, que o pecado leva você para longe de Deus. Todo e qualquer pecado te afasta de Deus. É muito mais fácil você estar com pessoas que fazem coisas que Deus não gosta e não ter ninguém para dizer a elas que elas devem parar de fazer. Imagine se formos conviver com pessoas o inverso. Se uma multidão de pessoas estivesse vivendo de fato a presença de Deus.
quantos nós teríamos capacidade de influenciá-los para que eles pudessem também desejar viver a presença de Deus? Podem ter certeza que menos do que o inverso, menos do que o contrário. É mais fácil tirar da presença de Deus do que aproximar-nos as pessoas do próprio Deus. Isso que estava acontecendo ali. As pessoas, de alguma forma, estavam enxergando, mas eram tão cegas quanto Bartimeu, espiritualmente. E repreendia: cala a boca, fica quieto, ele não vai dar atenção para você, não. O estado que você se encontra, ele não pode fazer nada. E óbvio que muitas vezes você vive essa mesma expectativa. Pessoas que não te ajudam e elas não querem ver o seu bem. Uma das coisas mais visíveis é que a rede social, ela chega para o homem como sendo alguma coisa que viesse trazer uniformidade, ou seja, iria igualar todo mundo. Então, aquilo que nós não tínhamos acesso, passamos a ter acesso, então eu ia ficar igual a todo mundo. Irmão, não é igual. Se você buscar nas redes sociais, você consegue definir classe, você define cultura, você define gosto, define padrão, você define tudo, é tudo segmentado por idade, por local, por cultura, é tudo segmentado. O único que não faz acepção, quer dizer, separação de pessoa, é Jesus. As pessoas têm o hábito, e é um hábito muito comum, nós vemos as pessoas separando você, naturalmente. São pessoas que também são cegas, muitas delas moralistas, muitas delas decepcionadas com as igrejas, muitas delas com traumas com seus pastores, muitas delas frustradas com tudo que a sociedade religiosa tem apresentado, e ela está afastando o pecador do caminho. São cegos que acham que estão vendo e que continuam cegos porque não há habilidade de perceber que quem não é mais cego, presta atenção, tem compaixão pelo que está perdido. Compaixão, ele quer dizer o seguinte: eu vou fazer de tudo para trazer essa pessoa para perto daquele a quem ama de verdade, que é Jesus. Reconheço que muitas vezes nós temos pessoas especiais na nossa caminhada cristã. E numa dessas possibilidades de crise que todos nós temos, eu fiz um comentário com um pastor, e esse pastor chamava-se, porque já está na glória, pastor Reinaldo de Matos. E quem era o pastor Reinaldo de Matos? Ele fazia parte do Instituto Bíblico de Linguística, de tradução da Bíblia, em Brasília. E ele me fez uma colocação, era novo. Ele disse: Deus só mostra a sua glória quando o homem está pronto para vê-la. Deus só revela coisas grandes para mim quando eu estou pronto para enxergar as coisas grandes. E ele dizia isso, que ele ficou muito tempo, juntamente com uma equipe de tradução da Bíblia, tentando traduzir para uma tribo indígena em Tocantins apenas um versículo, que era João 3,16. Ele ficou muitos anos. E ao terminar o seu trabalho de tradução, ele repetiu esta frase que um dia disse para um adolescente de 12 anos de idade, que era eu: Deus só mostra a sua glória quando estamos prontos para vê-la, porque não teríamos capacidade de entender a grandeza da glória de Deus se os nossos olhos não estivessem prontos para enxergar. Se você tem visto coisas pequenas na tua vida, irmão, baseado nessa frase, na experiência de um homem de Deus, pode ser que coisas ainda maiores você não esteja enxergando, porque você mesmo tem impedido de que o filho de Davi, o que tem compaixão de você, exerça compaixão sobre a tua vida. E aí você continua no mesmo estágio de Bartimeu, mendigando
as bênçãos do Senhor. Ficamos pedindo a Deus coisas que já não faz mais parte da nossa necessidade espiritual. É como se tivéssemos o direito de algo maior, mas Deus não pode dar mais, porque não estamos prontos para receber mais. É como se os nossos olhos estivessem à beira do paraíso, está bem ali, mas nós não vamos entrar. E o povo de Israel nos mostra isso no Velho Testamento, quando de uma maneira absurda, ficou muitos anos num lugar onde Deus não queria. E todos os dias Deus prometia a ele as mesmas coisas. Vou lhe dar uma terra, aonde emana leite e mel. Vou lhe dar um Deus, aonde que todas as coisas foram feitas à sua imagem e semelhança, e a sua grandeza se manifesta em todos os dias. Vou lhe fazer entender que de manhã não sofrerás calor. Lembra esse calor que nós estamos vivendo agora? Imagine, meu irmão, no deserto, essa temperatura se multiplica por 2, ou seja, se aqui deu 50, lá está dando 80. Que cabeça vai aguentar 80 graus de calor na cabeça? Não vai. E de noite a temperatura ela virava o inverso, ficava muito frio. Então Deus coloca uma nuvem sobre o povo de Israel no deserto para cuidar do povo de Israel. E eles não enxergaram isso. Eles acordavam, tinha pão. Eles não morreram de fome, porque Deus mandava o pão. As suas vestes não se estragavam. E mesmo assim, eles não enxergaram o que era Deus. Associe o que Deus tem feito por você. Pensa no que Deus está fazendo na tua casa. Pode ser que teu telhado não tenha voado, mas muitos telhados ontem voaram. Pode ser que teu carro ainda não tenha sido de alguma forma alvejada com uma árvore em cima, mas muitos carros na cidade tiveram árvores caindo em cima. Enfim, são tantas coisas ruins que você pode associar dizendo para você mesmo, eu vejo agora eu enxergo, e eu preciso gritar isso para o Senhor, eu preciso dizer que isso é o que o Senhor está fazendo por mim. Entenda que o Deus que estava naquele momento é o Deus que está aqui. Entenda que o Deus que está aqui é o que faz com que as suas palavras se cumpram e ele tem compromisso com a verdade, tornando possível que todas as vezes que nós gritamos e proclamamos e chamamos o Senhor, Ele está apto, pronto para nos ouvir. E na maioria das vezes nós não utilizamos desse recurso, nós não conseguimos usar esse recurso. Olhamos mais a multidão do que Jesus. Pare de olhar para a multidão. Pare de olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo. Pare de criar uma desculpa para o que você sabe que você precisa fazer. E aí eu separei 3 coisas que eu acho que é importante você fazer, mesmo estando impedido pela multidão, ou tendo qualquer dificuldade, seja ela de ordem natural ou de ordem espiritual. Verso 49, por favor. A primeira delas, Jesus parou e disse, chame quem? O cego. Chame o cego. O que você precisa fazer? Reconhecer que está cego. Ah, pastor, mas eu já estou na igreja, sou batizado, tenho dom de línguas, eu curo, expulso demônio. Eu não quero nem entrar no mérito da questão. Profetizo, leio a Bíblia todo dia. Mas existem áreas na sua vida que você não tem uma visão clara do que Deus está fazendo. Então reconheça. Por isso, quando você vai ao Santa Beatriz, a minha mãe trata desde 1985 de uma síndrome chamada síndrome de Best, quer dizer, fogo nos olhos. E ela tem baixa visão, desde 1985. Aí você vai ao Santa Beatriz, tem um fundo do olho, um exame que vai lá dentro. E o médico vai dizer qual é o grau de cegueira que você tem. Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte a Deus, Senhor, o que eu não estou vendo que o Senhor gostaria que eu visse? Eu me recordo de uma outra canção que diz assim, abra, Senhor, os meus olhos. Não é assim? A música? Fale isso para Deus.
Fale isso para Deus. Pode ser que a área da tua vida espiritual esteja aquém. Você esteja mendigando, porque você não quer reconhecer que você precisa ver coisas maiores. Quantos já tiveram oportunidade de ver coisas grandes no mundo espiritual? Por favor, coisas grandes no mundo espiritual. Eu tenho certeza que você quer continuar tendo essa experiência. Mas isso é todo dia? Não é todo dia. Quantas vezes Deus chamou um homem para construir uma arca para salvar a humanidade? Uma vez. E o nome dessa pessoa era Noé. E ele só conseguiu enxergar o plano de Deus para a vida dele quando ele reconheceu que ele estava cego. Ele não sabia o que fazer. Quantas vezes você viu um profeta ser lembrado pelos discípulos, inclusive discípulos que até hoje confundem o profeta com o próprio Messias? E no estado de santidade, nem a morte ele viu. Foi levado numa carruagem maravilhosa, de fogo, foi arrebatado do céu. Foi arrebatado para o céu. Porque já não se encontrava motivo nenhum para ele encontrar-se com a morte. Quantas vezes você ouviu falar de Elias? Quantos Elias tem na Bíblia? Um só. De Davi, de Abraão, de Tomé, de Judas, de Carlos, todos cegos, e um dia reconheceu a sua cegueira. Esse é o primeiro passo. Você precisa reconhecer. E eu não devo fazer isso por causa da multidão, porque a multidão me atrapalha. Ah, pastor, eu não vou hoje não, porque o Laerte não riu para mim. O pastor Laerte passou, professor da Escola Bíblica Dominical, não me deu nem bom dia. Irmão, para com isso. Pastor, não vou hoje não porque choveu, porque eu estou doente, porque... Esse porquê tem 4 modelos de porquê. É porquê junto, separado, com acento, sem acento. Como que é o porquê da tua vida? Como que é o porquê? Por que tem tanto porquê? Se você entende o estado de miséria que você está vivendo, você consegue enxergar o estado que você está? Não. Então você pede ao Senhor: Senhor, estou cego, eu preciso ver como eu estou. Segunda lição, verso 50, por favor. Atirando a capa para o lado, o que o cego fez? Levantou, saltou e foi ao encontro de Jesus. 2 coisas em uma só. Sabe o que significava a capa para ele? A vida dele. Ele precisava largar a vida dele. Ele precisava deixar o estado de conforto dele. Por mais miserável que ele estava, ele gostava daquilo. Ele estava ali. Havia se acostumado com aquele estado. E a zona de conforto dele era algo excepcional, porque todo dia ele fazia aquilo de uma rotina. Eu associo isso, irmãos, a um comportamento nosso, que é um comportamento chamado de reunião. Todo domingo nós fazemos uma reunião, que é diferente de adoração. O que é reunião? Quando eu me arrumo de manhã, tomo meu café, domingo pego minha Bíblia, boto debaixo do braço e vou à igreja. Me encontro com pessoas, lido com os problemas diversos das pessoas. Eu tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas. Isso tudo é normal para uma reunião. Você sabe o que é a AGO? A AGO é a Associação Geral Ordinária de um condomínio. É igual, uma reunião. Mas quando eu chego no lugar onde é reunião e os meus olhos entendem que eu preciso enxergar algo grande, maior do que eu já vi, porque o meu culto de ontem já acabou, o pãozinho que Deus me deu ontem já passou. O pão espiritual que eu preciso para amanhã, eu estou aguardando. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida amanhã. Eu espero que sejam as coisas que eu pensei que Ele quer que eu faça amanhã. Ou seja, hoje eu estou aqui estritamente inteiro,
tentando enxergar de maneira pessoal que eu não estou numa reunião, eu estou num processo de adoração. Porque qual é a diferença? Um está ligado à pessoa e o outro está ligado a quem? A Deus. Eu vim aqui por causa de Deus. O cego larga a vida e vai ao encontro de quem? Levantou e vai ao encontro de quem? De Jesus. Quando você largou lá, 5:30 da tarde, a sua casa, pegou o seu veículo, ou então o modal, o ônibus, a Kombi, o Uber, ou seja o que for, a bicicleta, e se dirigiu para a igreja, você não vem numa reunião, você vem num lugar onde Deus estaria e quereria transformar a sua história, como fez com a vida de Bartimeu. É a diferença. Podemos estar numa reunião ou podemos transformar esse lugar em um lugar de adoração. Bartimeu solta a capa, falou: eu não estou mais preocupado se eu sou cego, isso não é mais a diferença. Se eu estou sujo, se eu vou ter que ir amanhã pedir esmola de novo, mas eu vou aproveitar a oportunidade e vou ao encontro de quem? De Jesus. Aproveite a oportunidade de estar perto de Jesus. Às vezes cansa nós ouvirmos as mesmas coisas. Mas se pararmos de ouvirmos as mesmas coisas, não vamos produzir a fé necessária para os nossos olhos verem as grandes coisas que Deus tem para fazer na tua vida e na minha vida. Por isso nós precisamos continuar ouvindo as mesmas coisas, as mesmas histórias. Alguns homens no mundo tentaram destruir a Bíblia e não conseguiram, sabe por quê? O maior patrimônio de Deus na terra é a sua palavra. Esse é o maior patrimônio da igreja. É o maior patrimônio entre você e Deus, é a palavra de Deus. E Bartimeu, ouvindo a palavra de Deus, larga a capa, ou seja, estou apto para abandonar a minha vida, jogar fora tudo que está aqui agarrado, tudo que eu tenho como de vontade de fazer, agora eu quero ir ao teu encontro. E por último, versículo 54, por favor. Não, me perdoe, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Todo o procedimento, tudo que Bartimeu estava fazendo, a partir do momento em que ele buscou a relação dele com Jesus, ele estava desejoso que a sua vida estivesse na presença de um Deus que não estava observando ou teria observado nem o estado dele, nem como ele iria ficar, mas o que ele precisava. E o poder de Deus era tão grande que aquele momento de humildade fez com que a necessidade de Bartimeu tomasse uma outra direção, uma outra dimensão. O que publicamente estava expondo e humilhando aquela pessoa, agora seria motivo de exaltação. Jesus estava ali para dar àquele cego a oportunidade dele seguir a sua vida pelo caminho. Feche os seus olhos. Quem sabe, nesta importância da fé, como Bartimeu, você hoje deseja, de maneira espiritual, enxergar coisas ainda maiores do que você tem visto diante do Senhor. E se você ainda não tem visto coisas grandes na sua vida e deseja fazer isso, largando essa noite a sua capa e seguindo Jesus, se você deseja seguir a Jesus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você, pedindo ao Senhor para que te abençoe. Alguém presente gostaria de tomar essa decisão? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso largar essa vida e preciso caminhar contigo, preciso enxergar isso de maneira clara, visível. Não quero estar preso a nada, mas preciso seguir o caminho
que o Senhor tem para a minha vida a partir de hoje. Levante a sua mão, eu quero interceder por você. Alguém presente gostaria de tomar essa decisão? Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que apenas curar a nossa cegueira. O Senhor pode nos dar visão espiritual de forma ampla de tudo que é relacionado ao teu reino, principalmente de todas as coisas que estão relacionadas à tua vontade. E que a tua vontade seja feita em primeiro lugar. Nós não duvidamos, Senhor, que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Nós não questionamos que as nossas dificuldades nos impedirão de seguir o Senhor pelo caminho. E nós entendemos que o Senhor nos dá essa visão clara do caminho para que possamos chegar no momento de triunfo e desfrutarmos de toda a glória que o Senhor tem para a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, porque podemos ver coisas grandes à medida que o nosso coração está pronto para enxergá-las. Prepare o nosso coração, prepare o nosso entendimento, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre você e aquela área da sua vida que você ainda não tem visto solução, que esta noite o Espírito Santo de Deus possa te trazer a luz, porque disse Jesus que Ele era a luz para a tua vida, que haja esperança na tua vida através de Jesus. Uma boa noite a todos e mais uma vez encerramos assim o culto da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, convidando você e os seus familiares para que na próxima quarta-feira esteja aqui conosco na rua Catumbi, número 89, às 19h30, para adorarmos ao Senhor. Uma boa semana e um bom término de noite a todos os irmãos.